E aí, tudo bem? Vamos trocar uma ideia? Tá começando mais um papo com Rasta. Hoje eu quero trazer um assunto sobre intuição. Tu já teve aquela sensação que deveria ter feito alguma coisa ou evitar alguma situação e ignorou esse momento aí? Podia ser a tua intuição querendo conversar contigo. Então fica ligado que hoje o papo é sobre intuição. A intuição é uma ferramenta também, como todos os outros sentimentos que a gente sente, né? É uma ferramenta bem útil que nos dá um discernimento, né, sobre algumas situações da vida que devemos fazer uma escolha ou talvez também uma renúncia, né? Porque eu acredito que se tu faz uma escolha, há uma renúncia também. Então, o que que é a intuição? O que que a intuição te traz, né? A intuição é aquela percepção que a gente usa a lógica, né? E se costuma expandir com o pensamento ali para te apontar uma direção. Então, a intuição, ela vem te trazendo uma orientação, né? A intuição não é a questão de ter medo, por exemplo. Sentir vontade de, por exemplo, vou lá no mar, por exemplo, né? Ou no mercado, que seja, um lugar que for. E tu sentiu assim, ó, não sei se eu vou agora, ou vou depois. É a tua intuição. Às vezes a tua intuição pode te livrar até de uma cilada, né? E te trazer uma clareza, né? Então é muito importante que a gente consiga perceber a intuição e não fica achando que, mas eu nunca percebi isso, eu não tenho intuição. Tu tem intuição, sim. A intuição todos temos, né? E às vezes a gente tem que só aprender a escutar e a perceber a intuição, né? A intuição, ela costuma falar mais alto quando tu tá numa situação de escolha, né? Por exemplo, eu tenho que escolher alguma coisa, assim, acho que é melhor essa aqui. Então, a intuição vai te levar para o melhor caminho, ou um caminho que seja mais seguro, por exemplo, né? Então, ela pode criar vários cenários, né? Ou tu cria vários cenários e a intuição te dá o caminho. Pode ser isso também. Vai muito do que é proposto, né? Dessa escolha do caminho ali. E claro que eu tô falando uma coisa que é bem particular, assim, como sempre eu trago nos meus vídeos, é a questão de, é um particular meu, né? É uma vivência minha, que eu acredito que muita gente pode ter, ou é, né? Uma questão de se identificar, né? Com isso também. Então, hoje pela manhã, eu tive uma intuição bem forte, assim, sobre uma questão minha, né, particular, assim, e foi muito importante. Eu quase não dei ouvido, quase. E tem algumas ferramentas também, além da intuição, né, que te trazem uma direção. Eu uso muito o tarô cigano. Estou aprendendo agora até mais, né, estudando mais sobre isso, sobre o tarô cigano, porque me traz uma direção, assim, e a intuição, às vezes a gente duvida dela, né? Porque eu duvidei muito, assim, tipo, da minha intuição hoje pela manhã. E fui lá assim, não, vamos ver. Eu percebi que ela veio, né? Que a intuição veio. E quis, não, eu vou ali dar uma olhada nas cartas, né? Vou ali ver se ela me traz alguma coisa sobre direção, né? E muito certo. Era o que eu estava intuindo já mesmo. A minha intuição veio muito forte e me trouxe uma clareza, as cartas, né? O tarô cigano trouxe uma clareza sobre a minha intuição. E claro que eu acho que tá muito na escolha da gente escolher se a gente quer ouvir ou não, né? Mas eu te digo assim, ó, com certeza tudo aquilo que se apresenta para ti mentalmente não é um devaneio ou uma viagem. Com certeza é. A gente pode ser um canal muito forte da espiritualidade, se a gente se permitir, né? E acredito que todos nós temos um lado espiritual, né? Porque não seria lógico
a gente ter um corpo físico e não acreditar no lado espiritual, né? E se tu chegou até esse vídeo aqui, com certeza tu acredita nisso, né? Que todos nós temos essa ligação com o lado espiritual. Eu aprendi na minha caminhada de vida que nós somos formados por 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. Então, o corpo físico, né, nos representa como a carne, né? Nosso material, né? O corpo físico. Acredito que a alma seja o nosso dom de respirar, né? A nossa dádiva de ter a vida dentro de nós, o teu coração batendo. E o espírito, que é nossos registros, né? Que já não vem, que eu particularmente acredito, que vem de outras vidas, né? Se tu tem outra visão disso, deixa o teu comentário aqui embaixo também pra gente conversar sobre isso. Mas eu acredito que a gente é formado por essas 3 formas aí, né? Corpo, alma e espírito. E a gente tem comunicação com esse lado espiritual. E a gente é como se fosse uma antena, sabe? Tipo uma antena parabólica captando um sinal. Isso mesmo. É como se a gente fosse essa antena captando esse sinal aí. E a espiritualidade está toda hora nos enviando sinais, mensagens, sabe? Para que tu consiga compreender e tomar uma melhor decisão, às vezes, né? Nem sempre é uma compreensão, às vezes é uma clareza, né? E a intuição, ela vem muito como clareza, assim, de seguir um outro caminho que tu achou que deveria seguir. E hoje, para mim, hoje de manhã, tirei ali, fiz a leitura das cartas ali, né, do tarô, e foi certeiro, assim como eu falei, né? Foi muito certeiro e comprovou a intuição que eu tenho e sobre essa visão, né? E eu acredito que a gente tenha que desenvolver isso, porque é como se fosse um músculo, sabe? Como tu fosse para academia treinar e tivesse que desenvolver, fortalecer isso. Então a intuição, ela já é natural nossa, mas com estudo e percepção e também decisão, né? Decidir que vai fazer isso, acho que a gente consegue trabalhar melhor essa intuição, né? Como é que a gente pode desenvolver essa intuição? Primeiramente, às vezes a gente está com muito barulho, pode ser externo, né? Nosso, da casa, do vizinho, da rua, do carro, e estar em silêncio permite essa percepção melhor da intuição, né? E às vezes o silêncio não é externo também, é interno mental, né? Então, às vezes fazer um pouco de silêncio mental, aquietar a mente, a meditação, já trouxe isso também em outro vídeo meu, para silenciar a mente para poder entender, né, essa percepção, né, essa intuição. Meditar é uma outra forma muito importante também de exercitar essa intuição. Tá no meio da natureza também é uma outra maneira de exercitar isso e desenvolver essa intuição, porque são elementais, né? E quando a gente está em contato com os elementais, assim, com o verde da natureza, com cristais, com água, acho que pode ajudar muito nessa questão de trazer clareza sobre a intuição, né? Então, estar na natureza é uma ferramenta bem boa para desenvolver isso. Perceber os sentimentos também é muito importante, porque através do que tu está sentindo, pode te trazer uma percepção melhor da intuição. Eu uso uma bússola que funciona bastante quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa que eu devo seguir ou fazer. Por exemplo, se eu penso em alguma coisa de executar e eu sinto aquele, sabe, um aperto aqui no peito, para mim é claramente um não. Claramente um não. Já pega essa visão aí, ó. Sentiu, vou ter que lá fazer alguma coisa específica da tua vida, seja o que for. Tu sentiu aquele aperto no coração, assim, já não é um sinal muito bom. Mas se tu sentiu um conforto, uma felicidade, um bem-estar, acho que é muito provável que essa direção seja melhor. Então, eu particularmente para mim uso isso e funciona muito, tá?
Então, vale a pena dar uma conferida nisso em ti mesmo para que tu consiga perceber isso também. Evitar agir por impulso, sabe? Pensar antes de agir. Isso também faz a intuição ser analisada um pouco melhor, assim, na questão de poder perceber, sabe? Então é muito importante que tu exercite a tua intuição para que tu tenha a melhor leitura dela. O que eu te digo? Se essa parte da intuição fez algum sentido para ti, comenta aqui nesse vídeo para que a gente possa trocar essa ideia e a gente conversar sobre isso também. Conte uma situação tua sobre intuição também, vou gostar de ouvir muito. As histórias criam relações, né, entre nós, assim, então a conversa é muito importante. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar também, tu acha que se alguém precisa ouvir essa mensagem. Gratidão por você estar aqui ouvindo e recebendo também energia boa, porque eu sempre emano energia, né, para quem assiste o vídeo aí. Então, gratidão de coração, se inscreva, como já pedi, e compartilhe e curte esse vídeo. Valeu, forte abraço. É nóis.